Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Aqui é a Valéria Duarte. Meu nome é Bruno Marcelo. Caio Lux Pirandelli, e hoje a gente vai falar sobre religião e ciência, religião e biologia, se dá para viver sem, com religião e por aí vai. Mas antes de mais nada, acho que vale a pena a gente falar que se as pessoas vieram aqui para ouvir a perspectiva só dos ateus, quebrou a cara. E se acha que a gente vai passar também a falar de religião, maravilhoso, algo incrível, maravilhoso, só isso também quebrou a cara. Então a nossa ideia aqui é explorar a religião com várias perspectivas. Eu acho que a gente vem estudando isso mais recentemente e eu acho que mudou bastante já a nossa perspectiva ao longo dos estudos, né? Com certeza. Sobre religião e a importância ou a não importância dela. Eu acho que o diferencial também desse podcast do ouvinte é que quando a gente foi pesquisar isso, principalmente eu, quando fui pesquisar alguma coisa na internet, YouTube, você sempre cai em questões se existe Deus ou não existe Deus. Então é a eterna discussão entre os religiosos com os ateus, né? Da não ou a existência de Deus. Então acho que é algo, claro, muito profundo para se debater, mas não é a razão pelo qual a gente elaborou esse podcast. Na verdade, a gente quer entender por que existe religião, Porque surgiu, como que ela surgiu, por que ela prospera nas sociedades. Então, as sociedades que a gente observa existe alguma característica religiosa e como que é essa relação, né, entre uma visão mais racional, mais científica, ou seja, ciência com religião, e como que está esse debate. Então, a gente provavelmente vai dividir essa discussão em dois blocos, sendo esse primeiro bloco aí uma discussão mais aprofundada da neurociência. A Val vai se aprofundar bastante, a evolução, o comportamento de primatas, e a segunda parte mais essa discussão entre religião e ciência. é isso aí. Em sociedade. Então, vale lembrar também que esse é um assunto bem polarizado, e assim como o episódio que a gente fez de política e polarização política, esse eu acho que chega numa mesma perspectiva, né? De Sim. tentar despolarizar, porque a gente vai ver o quão complexo é esse assunto e é difícil você ter um contra ou a favor, né? Realmente é uma coisa que exige da gente estudar, entender e ponderar, porque vocês vão ver até o final que, não tem uma resposta final, clara, objetiva, contra ou a favor, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa incrível, né, durante o estudo para esse podcast, que é ver a religião por cima, né? A gente saiu e olhou por cima, coisa que eu nunca tinha feito, né, antes, e eu acho isso muito interessante. E outra coisa que a gente, assim como o de polarização, a gente vai deixar um link para um documento onde a gente coloca todos os livros, as referências de estudos que a gente usou aqui para falar com vocês, para trazer o conteúdo. E aí a gente vai começar, acho que é legal começar com a nossa vivência dentro da religião, né? Acho que a Val pode começar falando dela, qual que é a relação dela com a religião, da história de vida dela com a religião, hoje, qual que é a sua relação com a religião, mais ou menos. Sim. Eu fiquei pensando nisso, né, porque a minha mãe é uma pessoa muito religiosa, mas ela não é uma pessoa, né, na infância, né, de frequentar a igreja e tal, mas a gente tinha uma parente próxima, que era a madrinha da minha irmã, que ela era ajudante do padre, eu não sei exatamente o que ela fazia, mas ela comandava a missa, e toda vez que eu chegava lá, ela falava, essa menina já tá no catecismo? Minha mãe, não. Daí ela deu uma bíblia e deu uma pressionada, né, eu fui batizada na igreja católica, né, minha mãe se caracterizava como católica, então eu fui batizada, e essa senhora deu uma bíblia, meio que forçou minha mãe a colocar no catecismo. Eu adorava, né? Eu queria ser professora de catecismo, era o meu sonho quando crescesse, eu tinha acho que 7 anos, 8 anos. Só que daí, durante esse catecismo, eu fui fazendo algumas perguntas, a mulher não foi muito gostando, daí eu falei, mãe, eu acho que eu vou fazer primeira comunhão, eu não quero mais fazer. Então, eu não tenho crisma, eu e o Bruno, a gente não casou, né, na igreja, né? Então, eu acabei... Daí, meus pais... Minha família hoje é espírita, né? Então, eles se denominam espírita, e eu sou um mix entre espírita e budismo. Na minha casa tem mais Buda que gente, né? Eu gosto muito, todo mundo que viaja traz um de presente. E eu tenho uma proximidade muito grande com o budismo, né? Medito, então essa é minha... Acho que eu sou mais espiritualizada do que religiosa. Legal. Eu acho que a minha parte com o meu contato com a religião, ele tem um vínculo muito forte com o catolicismo, porque a minha família é muito católica. Tem tio padre, né? Tive um tio padre, né? Na verdade, irmão da minha avó. Ele já é falecido. Mas não só por conta disso, mas ela já era muito religiosa, principalmente pela parte de mãe.
A parte de pai também era católica, mas não era tão praticante e tal, então não é uma família tão unida também, principalmente depois da morte do meu avô e do meu tio mais velho. Mas hoje, praticamente, a parte de mãe, eu tenho muito contato com essa família, assim, então os encontros de família sempre foi por motivos de celebração de religião, principalmente católica. Então, minha infância, pelo que eu me lembro, eu tenho um contato com o tio na época, e eu tinha um cavalo na chácara dele, e ele também tinha um cavalo. Meu pai não andava na época, e a gente ia para Limeira, no interior de São Paulo, e meu tio andava a cavalo cedo para ir na missa, então eu ia com ele. Então a gente ia a cavalo para a missa, e foi os contatos que eu tive com a Igreja Católica, principalmente nessa época. E depois você fica adolescente, você vai questionando, né? Você vai ficando meio revoltado. Daí eu comecei a frequentar, ler um pouco da parte budista, então eu li algumas coisas, nunca frequentei templo budista, nada. Mas eu comecei a entender também, estudar um pouco do Seishono-e, que é uma filosofia, né, que aborda também essas questões, tanto catolicismo, budistas, eu gosto bastante. E eu lia muita coisa, eu tô lembrando agora, quando vocês estavam falando, eu li um livro do Dan Brown, que o Dan Brown tinha vários livros questionando a Igreja Católica, né, a parte narrativa, eu adorava. E tem um deles que é o símbolo perdido, que ele fala que as passagens bíblicas não foram 100% transcritas. Então a parte que Cristo fala não está realmente para o público, então ela está meio que escondida. Então Cristo falava algumas coisas que era possível para a mente mudar a matéria, e eu fiquei fascinado por aquilo. Daí eu comecei a ler a Bíblia. Eu falei, aonde que tá, né, a parte... Esse era um moleque. Onde que tá a parte... Só li o Novo Testamento, né, que era a parte que Cristo falava. E eu li algumas coisas também, depois um pouco mais velho eu li um pouco do Augusto Cury, que é um cara que estudou um pouco da personalidade de Cristo, que tentou passar um pouco da ideia que ele queria passar para o mundo, de Maria também. Então meu vínculo com a Igreja Católica é bem mais forte, mas eu tenho essa abertura de transitar um pouco entre todas, e hoje eu estou um pouquinho mais voltado para o espiritismo junto com a Val, às vezes ela frequenta um pouco, eu estou junto com ela, mas o budismo é o que talvez faça mais sentido para a gente hoje. Tá. Meus pais são espíritas, né? Então eu sempre frequentei centro espírita, até a adolescência, assim, aí fazia o evangelho em casa também à noite. Quem lê, né? Porque quem não é espírita é que lê uma passagem de algum livro, discute. Então esse é um negócio interessante, né? Do espiritismo, de a gente debater, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, a gente debater sobre alguns assuntos e tal, mas depois, com 17, 18 anos de idade, caí no meio punk, no meio de militância política, e comecei a questionar muita coisa, e para perder o sentido eu larguei, né? E da minha família como toda é mais católica, da minha avó, minhas avós, né? Meus avós faleceram muito cedo, então uma delas era católica mesmo, assim, e ela tinha uma relação bem interessante com a religião, mas uma coisa, não sei, quando eu lembro dela praticando alguma coisa, ou assistindo a missa na TV de manhã, né? Sim. Era sempre uma coisa muito boa, assim, uma relação boa, uma maneira mais positiva, mais de bondade, não sei. Ela é uma pessoa um pouco mais ligada a uma pessoa sábia, assim, né? Essa minha avó, então é uma referência. E a outra era doida, maluca, assim, que tinha uma relação completamente dos italianos doidos com religião. E os irmãos dela, a família dela também, assim, é todo... Suave. Tipo assim, eu lembrei de uma história, assim, meu pai conta sempre, que é um tio dele, ele foi ele era criança, passar um tempo com um tio dele, e o tio dele chegou do trabalho, assim, ele era caminhoneiro, chegou com um caminhão, chorando, desesperado, né, e falando que tinha batido o caminhão. Aí meu pai falou que ele entrou na sala, tinha um altar de uma santa, pegou a santa e jogou pela janela, né? E fala, essa filha da puta, uma hora me ajuda, uma hora me foge, não sei o que, sabe? Essa coisa maluca com religião, de blasfêmia. E aí depois falou que ele foi lá, pegou, beijou a santa lá no quintal, botou de volta, né? Mas tipo esse tipo de relação muito louca, assim,
desde o Santutino, né, que eles chamavam assim, a galera bem religiosa, até os doidos. Minha avó era mais dessa linha, mais de blasfêmia mesmo, né, até no xingamento italiano tem muita blasfêmia. Sim. Então eu tenho essa relação muito louca, mas nunca tive, eu acho que muitas pessoas, né, em geral, a gente está até discutindo no podcast, as pessoas têm uma relação ruim com a religião, com a família muito opressora, muito, né, podando muita coisa. Eu acho que a gente aqui nunca teve muito disso, né, talvez seja um viés também nosso de estudar a religião de um ponto de vista menos negativo, menos ou mais, sem uma carga emocional tão grande, talvez, né. E aí eu acho que também estudando isso, né, que foi um pouco digerido para mim, né, porque eu me posicionava desse lado contra a religião, né, agnóstico, meio que agnóstico, e eu sempre via que essa posição, principalmente ateísta, né, de superioridade moral, né, uma superioridade moral, né, e por saber intelectual é bem e forte. principalmente quando envolve, por exemplo, sei lá, o surgimento do mundo, né. Então, você acredita em Adão e Eva ainda, então você fica com essa tendência superior de achar, putz, é o cara acreditando nisso, né? Nas historinhas. E a gente vai ver que a religião, ela não responde muito bem essas coisas, né? E ela não foi feita para responder tanto isso hoje, mas ela responde tantas outras coisas por trás. Faz sentido em tantas outras coisas. Faz muito sentido, ela responde muita coisa do que você deve fazer no mundo, mas não o que é o mundo, né? Então, estudando isso, me colocou nessa posição de baixar minha bola, né? Falei, peraí, né? O que eu fiz na época, né? Até olhando para minha família, meus parentes, na época de reunir família em momentos religiosos, quando eu estava estudando, sendo mais cético, mais racionalista, eu me via nessa posição meio que superior. E tem uma fala do... não vou me lembrar o nome dele. De um indiano, bem famoso. Krishnamurti? Não é dele. Tem até o documentário que ele criou um negócio nos Estados Unidos, quase foi preso. Da seita lá? O Osho. O Osho. Nossa. Eu li um livro dele que pra mim fez muito sentido. Eu falei assim, o ateu só existe por conta que existe religião. Né? Porque o ateu é o quê? É o contra. É o contra a religião. Né? Se a religião não existe, logo não existe o ateu. Isso fez muito sentido, é verdade, né? Porque essa galera só existe porque existe a religião, né? Então, é muito doido isso. Então, acho que a gente pode se aprofundar agora. Eu acho que porque realmente foi um caminho principalmente pela perspectiva evolutiva que a gente vai pegar agora, esse primeiro bloco. Realmente assim, dá uma quebrada, né? Dá uma quebrada. Inclusive, esse é um debate que ainda é bem recente, né? Fora do Brasil, porque aqui no Brasil não chegou esse debate ainda, talvez isso seja uma tradução também, né? Esse podcast seja uma tradução desses debates todos e trazendo mais coisas nossas também. Exato. Mas que trouxeram mais riqueza para esse debate quanto à religião, né? E um deles foi essa questão da biologia evolutiva, né? Então, mais uma vez, né? Como sempre, a gente sempre usa como base a nossa história, que é a nossa história evolutiva. E aí a gente começa praticamente com o que é religião, né? Exato. Qual que é a definição? Então, é o sobrenatural, é o universo do simbólico, é regras morais estabelecidas, né? É a adoração a uma entidade, a um Deus. O que seria em si religião? O que a gente tem que levar em conta é que existe poucos, né, estudos relacionando o que a gente vai fazer aqui, né? Que é relacionando religião com evolução humana, né? Os estudos que tem avaliam bastante a religião do ponto de vista mais dogmático, teológico, e a ideia aqui é resgatar, né? Porque quando a gente olha a humanidade, boa parte da humanidade acredita, né, em alguma religião, segue alguma religião. Se isso é tão estendido em todas as populações, possivelmente a gente tem, né, uma herança evolutiva disso. É sobre isso que a gente vai falar. E para a gente falar sobre isso, a gente vai tentar descascar alguns aspectos culturais e olhar do ponto de vista mais biológico. E por que, né, nossos ancestrais criaram uma maneira religiosa de estar juntos, né? Porque a religião, ela diz mais respeito a um grupo do que a um indivíduo. Então a gente vai começar falando possivelmente quando, né, que surgiu a evolução na nossa linhagem humana. A religião na nossa linhagem humana. Possivelmente, segundo alguns pesquisadores, a gente tem capacidade para criar, né, para agrupar grupos falando de algo simbólico a partir, né,
do surgimento desse pensamento simbólico a partir do Homo sapiens, né? Tem uma discussão quando surgiu, se foi no Homo sapiens ou não, mas do ponto de vista geral é colocado a partir dessa evolução do pensamento simbólico, tá? E isso está datado mais ou menos hoje entre 40 Existe e 50 o boom, mil né, anos. de 40 mil anos. 40 né? mil anos, talvez um pouquinho antes, né? Sim. Já tem algumas resquícios, algumas Surgimento. evidências de expressão pensamento. simbólica. Sim, e a gente consegue isso através de ferramentas, Desenhos. artefatos que relacionam Pinturas, alguma né? religião, né, adoração. Acho que é importante ressaltar também, até para o público que está escutando a gente, quando a gente está falando assim religião, vale ressaltar que o que prosperou por grande parte do nosso surgimento como Homo sapiens não foi uma religião tradicional que a gente está vendo agora, né, que essa religião mais dogmática, né, uma religião mais com valores morais fortes e tudo mais. A gente vai falar de questões morais logo. Mas o que preservou muito foi essa questão xamânica, né, de fazer essa adoração a deuses, né, de fazer relações simbólicas com o abstrato no ambiente selvagem, natural. Com a floresta, com a chuva, com Porque isso é um coisas. Simbolismo, né? Isso é simbólico. Então, Isso. assim, só para deixar claro também, né? Quando tem essa então você tem Homo sapiens, né? A gente tem Homo sapiens, só que não está claro quando a gente conseguiu a linguagem, né? Quando a gente conseguiu usar símbolos como uma forma de orientação no mundo, central no mundo. Então isso provavelmente aconteceu em 40 mil anos para trás. Tá? Um pouquinho antes disso, talvez. Isso que tem evidências. E essas evidências são o quê? São desenhos, geralmente são desenhos, são Ferramentas, né? Ferramentas, mas adereços principalmente. Que dá o quê? Dá a ideia de que tem algo além do próprio objeto, enquanto ferramenta. Ele ganha símbolos. Então, E até, na verdade, tem um questionamento se é por conta disso que a gente pode caracterizar o ser humano, a humanidade. a humanidade a partir da estrutura do pensamento simbólico. E Então, a religião viria nesse pacote. nesse pacote de você não só ver as coisas, mas dar significado para elas, dar uma entidades, né? Ela passa a ser uma floresta, passa a ser uma entidade. Então isso não necessariamente é religião. Dentro dos estudos que a gente fez, né? A gente deu uma olhada, tem essa distinção. Que a religião, porque assim, mesmo que você tenha um xamã, alguma coisa assim, esse xamã, ele não tem um código de dogmas amplo. Ele cumpre uma função específica, ele não dita regras gerais sobre a comunidade. A religião, como a gente está falando aqui, ela surge a partir do momento que você precisa ter códigos morais mais amplos que regem a sociedade. Isso geralmente surge com civilizações, ou seja, quando o grupo humano, o conglomerado de uma tribo passa a ser muito grande, então geralmente você precisa de um conjunto de regras morais para gerir esse grupo. Então a religião é algo que a gente está falando aqui, é algo que a gente vai encontrar em civilizações. Então não só a nossa civilização, mas incas, maias, toda a cultura que por algum motivo que a gente ainda não sabe se transformou numa civilização, ele se usou de um agrupamento maior desses símbolos que a gente chama de religião. Que aí você vai ter códigos morais, de conduta, e aí sim a gente tem um pacote que a gente chama de religião. Então se a gente pega uma cultura ameríndia, que não é uma civilização grande, os antropólogos, os paleoantropólogos falam que na verdade não são religiões. Eles são expressões simbólicas que constituem uma cultura, mas você não consegue dizer que aquilo é uma religião, que na verdade foi um erro por um tempo de estudos achar que são religiões. Então religião é um conjunto mais complexo. Então quando a gente falar aqui de religião, é desse conjunto mais complexo. Exato. Mas quando a gente pensa do ponto de vista neurocientífico, a maquinaria neural que foi evoluindo para isso precisou dessa base ancestral de chegar na floresta, vocês estão entendendo? Então, para se criar algo mais complexo, eu precisei de um mais simples, né? E esse é o ponto que a gente vai começar a partir, né? Eu acho que é central assim, né? Que não é uma diferença, uma cultura que é civilizada e uma que não é civilizada e Homo sapiens. A única diferença
é que ela tem a capacidade de se tornar uma não civilizada, ela tem capacidade neurológica, biológica de se transformar numa civilização. Exato. Porém, por diversos motivos, sabe-se lá quais, pode ser uma questão até geográfica, elas não se transformam em uma civilização. Porém, elas têm a capacidade cognitiva de fazerem uma civilização. Correto? E uma religião. Simplesmente por uma situação X, elas não fazem isso. Perfeito. Sim, e o mais interessante é que essa evolução desse pensamento simbólico acabou criando o que a gente pode dizer de um aumento de uma conexão social, que o Caio bem disse, que fez com que a gente conseguisse viver em grandes grupos. Então, a religião ela acaba tendo um papel importante nesse aspecto. Então, por exemplo, se a gente vive em grupos pequenos, eu não preciso de uma religião para comandar, para organizar do ponto de vista moral essa pequena sociedade ali. Mas conforme as sociedades foram crescendo, isso foi de fundamental importância. Então, num grupo pequeno, eu não vou causar nenhum mal para o Caio, porque todos da minha comunidade vão saber que eu danifiquei, causei algum dano ao Caio. Mas conforme foi crescendo essas sociedades, isso acabou sendo possivelmente uma vantagem evolutiva para o Homo sapiens, né? E isso tem muito mais a ver com emoção do que com inteligência em si. Né, que os pesquisadores dizem o quê? Que para se ter religião, primeiro precisava se ter emoção. Então, a religião, ela começa lá atrás, quando nos primeiros mamíferos, depois nos chimpanzés, quando a gente começa a aumentar a nossa paleta emocional entre sentir feliz diante do outro, eu conseguir olhar através dos meus neurônios espelhos para você e sentir, olha, eles estão concordando comigo, isso está me dando um prazer, então a gente vai ter um ritual junto. Que é o cuidado, a empatia. Que é o cuidado, que é a empatia. Então, essa vantagem que possivelmente que alguns pesquisadores dizem que a religião trouxe para a espécie humana de se aglomerar em grandes grupos, pode ter sido uma vantagem muito grande. Porque se a gente pensar, por exemplo, no chimpanzé, na organização social dele, eles conseguem se reunir em grupos pequenos, de 45 pessoas. O humano, ele triplicou essa capacidade mental para 150 de conseguir conviver. E aí você vem para expandir a mais de 150, a capacidade de pensamento simbólico possibilita você reorganizar isso. Exatamente. Através da fala. Através da fala inclusive através de códigos morais que podem ser as religiões. Aí começa a surgir as religiões em si. E aí vem naquela coisa que você não encontra sociedade sem crenças gerais e civilizações sem religião. Né? Então a gente fala assim, que eles falam assim, não existe, geralmente se fala, né? Não existe nenhuma sociedade humana, nenhuma cultura humana sem religião. Mas na verdade não existe nenhuma, na verdade não é religião em si, é o pensamento simbólico, são estruturas simbólicas que organizam, que podem ser entidades, podem ser, isso vai estar presente em todas as culturas. Mas em todas as civilizações você vai encontrar como base a religião. E é muito interessante que desse ponto de vista a religião é natural. É algo natural, né, da nossa espécie, né, a partir do pensamento simbólico que a gente acabou de dizer. Mas o que a gente tem que é bem interessante a gente pensar, afinal, né, a evolução ela quis criar religião ou é apenas um subproduto de algo, né? Então eu disse para vocês anteriormente que não tem religião sem emoção. Se não tem religião sem emoção, possivelmente a religião ela é um subproduto de tudo que estava sendo evoluído por milhares de anos. E não só dos nossos ancestrais hominídeos, mas dos primatas também, né? Então a história da religião ela não é uma criação individual. Ela diz mais sobre um grupo, ela diz mais sobre nós, né? E isso faz muito sentido quando a gente pensa em rituais, né? O quanto a gente tem essa habilidade de ficar emocionado quando a gente está em grupo. O quanto a gente responde muito bem quando a gente está com mais de uma pessoa. Como a gente se sente envolvida nisso. E é interessante isso também porque, como é um subproduto, porque muito se fala que o surgimento abstrato humano pode ter sido uma mutação genética. Né, para a gente ter feito essas criações, esse boom criativo de revolução criação. Cognitiva. A revolução cognitiva, né, que é o pensamento simbólico. Que é o pensamento simbólico. Por mais que tenha esse pensamento simbólico, a gente teve que utilizar arcabouços ancestrais neurológicos para poder criar isso, né? Essas questões morais, para poder criar essas questões religiosas. Então, por mais que tenha sido realmente uma mutação genética, para a gente ter esse pensamento simbólico tão difundido, a gente teve que utilizar arcabouços ancestrais para a gente
como se fosse modular melhor isso. Sim, né? por isso que a gente diz, né, a gente não, alguns pesquisadores dizem que ela é um subproduto de tudo aquilo que estava evoluindo de outros animais, né? Como moralidade, as emoções que a gente encontra, principalmente em chimpanzés, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Só relembrando o que eu falei do ritual, alguns pesquisadores acreditam até que rituais surjam em outras espécies que não sejam humanas, né? Aquela Jane Goodall, ela acredita porque ela tem um viés bem forte dos chimpanzés, né? Ela trabalhou desde a década de 60 com chimpanzés, e ela tem alguns documentos de chimpanzés fazendo rituais que ela chama dança da cachoeira, né? Que quando eles encontram cachoeira, eles começam a fazer um ritual em círculo toda vez que eles encontram. Então, ela acredita que até a capacidade de ritual é mais antigo do que a gente pensa, mas isso é controverso, né? É bem controverso, porque geralmente o ritual tá ligado ao pensamento simbólico, então o pessoal meio que não aceita, mas é uma briga também. Mas eu achei muito interessante ela achar isso, né? Se o ritual fossilizasse, né? Ficaria mais claro, né? Mas como claro. não fossiliza, fica complicado. Então, assim, e aí essa é uma perspectiva, né, evolutiva da religião, do surgimento, do potencial nosso de organizar uma religião e da vantagem de ser para um grupo grande, gerenciar um grupo grande. Porém, a gente tem, dentro da própria biologia, alguém como Richard Dawkins e até outras pessoas que nem o Steven Pinker, tem várias pessoas que já têm, o Sam Harris, tem vários caras que a gente vai usar mais para frente aqui no segundo bloco, que já questionam não questionam, eles têm mais a religião como um vírus, como um meme de vírus que ele é contraprodutivo. Ele é uma coisa arcaica, antiga, um meme antigo, arcaico. Mas que atrapalha. Ele faz a gente desperdiçar tempo e energia com besteiras, com coisas que não fazem sentido, porque a religião em si não retrata a realidade. Ela retrata símbolos e coisas do abstrato, mas que nem sempre são verdadeiros, nem sempre batem com a realidade. Porque assim, você está lidando com entidades, com grupos, com conclusões morais amplas que nem sempre passam pelo crivo científico. Mas ao mesmo tempo tem uma outra galera na biologia, que o Brett Weinstein, que inclusive a gente vai linkar lá um debate dele com Dawkins, sobre o quanto na verdade tem a questão de seleção de grupo na religião. Ou seja, você tem uma vantagem, você criar uma religião para um grupo, você tem uma vantagem sobre o grupo que não tem uma religião, que não tem esses grupos simbólicos. E inclusive ele dá um exemplo para tentar ilustrar essa diferença, né, com a questão eu estou usando aqui uma aproximação, mas eu acho que, se não me engano, é tipo um porco-espinho venenoso. Né? Então você tem duas comunidades, duas tribos que estão expostos a esse porco-espinho venenoso. E aí uma dessas culturas só simplesmente é um porco-espinho, não tem problema nenhum, e a outra vê como uma entidade do mal, que deve ser evitada ao máximo. Então, frente a essa ameaça do porco-espinho, essa tribo que criou essa metáfora, essa verdade, não é uma verdade literal, mas uma que ele chama de verdade metafórica, tem vantagem sobre outro grupo, que só vê o porco-espinho como um porco-espinho. Porque o outro, apesar de que o porco-espinho não é uma representação do diabo, de uma entidade do mal, o fato de fazer as pessoas evitarem ao máximo esse porco-espinho dá uma vantagem de sobrevivência sobre as demais. Enfim, é só um exemplo de como isso a longo prazo pode fazer com outros hábitos, outras coisas, pode ser uma vantagem de seleção de grupo. Então, os grupos religiosos, na verdade, eles prosperaram por uma vantagem evolutiva dessas práticas. Eu acho que talvez, Caio, essa criação desse grupo religioso, por exemplo, desse exemplo do porco-espinho, não seja o fato de falar que o porco-espinho é religioso, que o porco-espinho faz mal, mas é a forma como ele falou. Então a religião, ela seria mais a ferramenta de como passar a informação. Então, por mais que o outro grupo saiba que o porco-espinho é venenoso, mas só falar o porco-espinho é venenoso, viu? Agora você chega para uma outra e fala assim, olha, você tá vendo aquilo ali? É do mal. Aquilo ali é o demônio.
Se você chegar perto dele, ele vai, na hora que quando você morrer, Sim. ele vai estar te esperando. Sim. Entendeu? Você cria uma outra fantasia que faz, consequentemente, esse grupo evitar mais. Que do ponto de vista neurológico que eu acabei de dizer, o que deu? Deu um caráter emocional. Então Exato. aquilo é do mal. Então o que a gente tem aí? Uma paleta emocional muito grande. Sim. Né? Medo, respeito a uma divindade, alguma coisa, pronto. Aquilo vai ser passado por toda a vida, né? Porque fez sentido emocional, né? Exatamente. É isso que a gente vai chegar, eu acho que no segundo bloco. Então, quando você descobre que o porco-espinho é só venenoso e você não precisa falar que ele não é, na verdade, do diabo, mas é que o Brett fala de verdade metafórica. Exatamente. É uma verdade aproximada, a verdade científica que há a 100%. Porém, a gente vai ver também... A que cola mais. Qual cola mais, né? Você mostrar um dado ou você contar uma história? Exato, e a gente tem várias questões, por exemplo, de controle emocional que a religião pode trazer, por exemplo, até de restrição quanto à sexualidade. Esperar o casamento para você casar. É uma proteção. É uma proteção até da questão de você ter filhos e ter uma comunidade de base para criar esse filho, porque a gente sabe por estudos hoje estatísticos que quando você tem uma família fragmentada, minimamente, você não tem uma família minimamente estruturada, aquele indivíduo, aquela criança, vai ter problemas. Sim. Né, de comportamento e tudo mais. Então, você tem essas verdades metafóricas que são exageradas, mas pode ter um fundo, faz sentido, né? Faz algum sentido. O objetivo, né? Porém, hoje, no mundo de hoje, ela pode ser muito exagerada, porque a gente pode ter outros mecanismos. E ela pode ser questionada. Coisas para o segundo bloco, né? Não vamos queimar a largada aqui. Então, e aí a gente entra na questão também de que se ele vem dessa perspectiva de que é um vírus, de que é um meme, a gente vem dessa coisa de que a religião, na verdade, ela não é... Ela traz talvez a perspectiva de tábula rasa. Ou seja, a gente pode criar qualquer coisa no lugar da religião. Né? Se você nascesse com uma lousa em branco e que a cultura que preenche isso. Que preenche isso, e a religião foi um meme que infelizmente chegou. Cultura. E aí esses questionamentos através da biologia evolutiva, né, quer dizer o quê? Se a religião ela se prolifera e ela se estabelece tão facilmente e tão bem, quer dizer que ela tem um respaldo biológico, ela tem uma ressonância biológica muito forte. Né? Ou seja, ela é um conglomerado de coisas que dialoga bem com as nossas necessidades biológicas gerais. Exato. Enquanto que se você quiser criar algo para substituir a religião, se ela não dialogar com a parte biológica, ela possivelmente vai fracassar. Né? Então, de novo, assuntos que a gente vai retomar lá na frente quanto à questão científica. Mas talvez essa noção de que a religião é uma coisa que vem, se estabelece, é tipo um vírus, ela ignora a ideologia evolutiva, é rasa, é a tábula rasa. Sim. Né? E é um dos motivos pelos quais impactou esse estudo da religião, que a gente teve através da biologia evolutiva, me impactou muito assim ao longo dos anos, né, que eu venho explorando isso. Porque realmente a gente não é uma tábua rasa, a gente é um ser biológico com necessidades biológicas, quando não cumpridas, a gente tem incompatibilidades, que a gente explorou em outros episódios, né, que dão problemas, que tem vários problemas. Né? Então talvez grandes centros urbanos em que a individualidade é super aflorada, com pouca receptividade coletiva, tem a maior probabilidade, e hoje tem estatisticamente, de ter depressão, indivíduos com depressão. A gente vai falar de estudos e religiosidade e depressão depois. Né? Então, se ela se espalha tão rápido, né? Quer dizer, se ela se estabelece tão fortemente na nossa espécie, ela tem esse respaldo biológico por trás. E né? pode ter tido um papel protetor, né? Enquanto você estava falando... Né? Então a gente tem o yoga, mais de 6.000 anos, não é uma religião, mas dentro do yoga existem inclusive rituais de purificação, que nada mais é do que rituais higienistas, que alguém deve ter escrito do ponto de vista, olha, isso aqui é um ritual, vai te proteger, vai te elevar, mas nada mais é do que fazer uma limpeza para que talvez você não ficasse doente. Tem a questão de restrição de comida de porco, de comer porco. Sim. E a gente sabe, hoje tem
já tem perspectivas que mostram que pode ser por uma questão de doença que os porcos traziam e seja uma naquele adaptação, período, né? seja através da religião você fez com que uma grande parte da população não consuma mais aquele porco e tenha problemas também. Sim. Então a gente vai ver que, né, religião é um pouco um negócio mais complicado. Eu acho que talvez seja importante falar antes da gente seguir, é que a religião ela foi feita para o grupo, ela não foi feita para o indivíduo. Para o conforto individual. O conforto individual do cara, da pessoa. Porque a gente vai falar muito aqui de seleção de grupo, não é seleção individual. Não, o que importa não é eu ser mais religioso que a Valéria. O que importa é que esse grupo aqui inteiro está respeitando características morais, por exemplo, que foi o que a religião, entre aspas, criou, né, entre a nossa sociedade, e a gente prospera mais do que o outro que não tem isso. Então a religião ela cria mais esse caráter de seleção de grupo por ela conseguir trazer características de sobrevivência melhor do que grupos que não têm esse arcabouço simbólico bem estabelecido. Ela eleva, né, aquilo que moralmente a gente já tem, acaba... Exato, e aí a gente cai numa questão que existe moralidade sem religião. Né? Então, e é muito doido que aí a gente vai conseguir responder isso dando um passo mais para trás ainda na nossa história evolutiva. Né? Que a gente começar a analisar mamíferos, primatas, e aí a gente cai no Franz de Waal. Franz de Waal é um cara, né, um primatólogo, a gente vai listar novamente os livros dele. Já falamos dele. Já falamos dele em outros episódios, que é um cara que vai estudar moralidade em primatas. Né? Existe moralidade em primatas ou é uma coisa que a gente inventou? E aí, se existe moralidade em primatas, você mata a questão da religião. Não existe moralidade sem religião. Isso. Né? Então, ele vai dizer que sim, que os primatas já têm moralidade, e quando a gente vê os estudos dele, é muito engraçado, porque é exatamente como a gente é. Né? Então, ele vai trazer por exemplo, a perspectiva de as questões de reciprocidade em mamíferos, né, como uma espécie de moral, né, do que você faz e o que não deve fazer, né? Então, se você vai lá e belisca alguém, ou mesmo um macaquinho vai lá e belisca o outro, ele meio que sabe que aquilo não deve ser feito porque vai ter um retorno. Então ele vai vendo que o próprio senso de justiça, reconciliação entre chimpanzés e bonobos, ele já denota uma questão moral, um código moral. Então você brigou com o outro, vamos ver. Então vai lá, um chimpanzé saiu na mão com o outro. Todo gesto depois, então eles se brigam e não quer mais falar. Toda a questão de você ter que se reconciliar com ele em algum momento, porque você está num grupo, você tem que cooperar em algum momento, é uma característica moral, né? É uma questão moral. Você tem que se reconciliar com o outro. E você vai observar esse comportamento entre primatas, ou o senso de justiça e injustiça, né? Então você tem aqueles estudos famosos, né? Um vídeo famoso do Franz de Waal, um estudo dele, que é de justiça. Então você coloca 2 macaquinhos, um em cada jaula, um do lado do outro, um vendo tudo o que o outro está fazendo. Aí vai lá a cuidadora, dá um pepino para um, que é um alimento de baixa, que não é tão gostoso, saboroso, não é algo que eles gostam tanto, e para um outro macaquinho eles dão uma uvinha, que é algo que eles adoram. E aí o outro vê, né, e fala, pô, eu tô aqui, eu não fiz nada demais. É porque eles tem uma tarefa, né? Eles dão uma pedrinha e eles recebem. Então a tarefa é a mesma e ele já falou, opa, ele recebeu uma uva, eu recebi pepino. Aí vai lá a cuidadora de novo, pede a tarefa, dá a pedrinha, aí vai lá dar um pepino. Aí o outro dá a pedrinha e vai lá dar a uva. Aí pronto, aí já joga o pepino na pesquisadora, já começa a balançar a jaula. Então, ou seja, um senso de justiça e de injustiça já está ali. E o de cuidado também. Então, somos altruístas ou somos individualistas, né? Então, tem uns estudos também que o Franz de Waal mostra que, por exemplo, tá eu numa jaula e do meu lado tá a jaula do amiguinho. Se eu colocar a bolinha vermelha no pote, nós dois comemos. Se eu botar a bolinha azul no pote, só eu como. Então, o que eles fazem? Inconscientemente, eles fazem o teste e o macaco percebe, se eu coloco a vermelha, nós dois comemos. Então ele automaticamente coloca a vermelha, né? E mesmo o animal sabendo que ele está meio satisfeito,
ele vai lá e coloca a vermelha. Então é para mostrar essa noção que Ele pensa no ele outro. pensa no outro, né? Então tem outros estudos também, então eu recomendo que vocês digitem no YouTube, assistam outros vídeos que é muito bacana, que ele mostra, tem um TED dele, do Franz Dawal, que ele dá uma resumida nesses experimentos. Esse lance da reconciliação, eu vi uma vez um vídeo do Franz Dawal falando, é muito interessante, né? Porque tem um líder, quando eles brigam, o líder fica louco para que todos façam a reconciliação, mostrando que, olha, estar em grupo é mais interessante do que o grupo se dividir, né? Eu achei muito interessante isso, ser inato de um líder fazer com que os outros se reconciliem, né? É, muito legal. Então você tem várias características de comportamento moral nos primatas e nos mamíferos, em animais em geral. Então... Não é da religião. Não é da religião. É ponto positivo para os ateus, por exemplo. Para os ateus, por exemplo. Eu falo assim, não é. Porém, a gente precisa de... Qual que é a diferença central, vamos dizer assim, né, entre chimpanzés, porque são nossos parentes mais próximos aí, né, da nossa linha evolutiva, e bonobos, é que o pensamento simbólico talvez seja o diferencial central. Que é o que? A gente consegue modular melhor isso. Então, a gente consegue pegar essa moralidade e mudar. O senso de justiça, a gente pode abaixar ele, aumentar ele, ou abaixar para o grupo. Isso acontece também entre eles, né? Então, moralidade para o grupo, para o próprio grupo, é diferente da moralidade quando enfrentando outro grupo. Né? Então, você vai achar essa característica na gente também. Porém, a cultura, o aspecto simbólico, possibilita a gente modular, a gente mudar um pouco essas estruturas morais. Inclusive o Franz Dawal fala que a gente é o macaco bipolar, né? Que a gente consegue ser extremamente bondoso, cooperativo, ao mesmo tempo que a gente consegue torturar e matar. Então a gente é o bipolar desse macaco. A gente tem o potencial moral duplo, essas duas esferas. E a cultura... O pensamento simbólico ajuda nessa modulação desses graus, né? Sim, acho que para mim é muito claro, assim, o papel da religião nisso, né? Então a religião, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba aumentando, amplificando aquilo que a gente já tem inato nos nossos genes, que o Caio acabou de falar, né? Desde chimpanzés a gente apresenta isso. Então, a religião acaba amplificando aquilo que a gente já tem. E organizando. E a questão assim, quando a gente começa a ter grupos maiores também, isso são hipóteses, tá? É difícil você fechar, bater o martelo nisso, né? Mas conforme você vai tendo grupos maiores, então, por exemplo, um chimpanzé, ele não vai chegar e dar uma cacetada na nuca do outro por nenhum motivo, porque ele vai sofrer consequência disso. Mas a partir do momento que você não tem um grupo fechado e pequeno, porque assim, quando você faz aquilo, você tem que enfrentar um indivíduo e você tem que enfrentar o grupo. Retaliação do grupo. Retaliação do grupo, porque fala, pô, por que você fez isso? Isso, tem relato pra caramba no meio primata, assim, né, em geral, não humanos, primatas não humanos. Então, o grupo também, ele tem uma coesão de cobrar aquela moral. Só que quando você tem conglomerados humanos muito amplos, e aí? E aquela família que está sozinha naquele... E se a gente modula tão bem... E se a gente modula tão bem essa questão de moral, o que impede a gente de desligar? Né? E matar um cara sem ninguém ver e o pensamento simbólico possibilitar eu contar uma outra história para todo mundo. Claro. Que ele caiu do penhasco. Né? Então essa é uma outra hipótese de você criar um conjunto moral mais rígido como a religião, a partir do momento que o conglomerado humano fica muito grande. Sim. É como se precisasse de olhos em cima de você. Exatamente. Né? Olhos, um Deus ou vários deuses. Ou vários deuses, ou entidades, mas você precisa de um olhar do símbolo te olhando. Para fazer você independente de onde lembrar. você está. Independente de onde você está. Né? Então a gente vai também mais pra frente, no final, talvez trazer essa porque é praticamente uma puxada no pé da ciência. Eu não sou religioso, né? Será que você não tem atitudes religiosas? Mas como a gente mas eu não viu... fui na igreja. Mas e aí? A cultura só se passa através da igreja? São discussões que a gente vai chegar na ciência. E voltando nisso que vocês falaram de primatas, e uma coisa que tem muita relação também é a partilha, né? O quanto religião está relacionada a partilhar, né? Você pega o símbolo do catolicismo é a partilha, né? Então a gente vê, por exemplo, em estudo com primatas, eles partilhando alimentos. Saiu um estudo em 2019, eu falei esse ano, é o ano passado,
de um grupo de bonobos partilhando alimentos para grupos que não eram deles. Olha que doideira, você partilhar um alimento para grupo que não é seu. Então isso é muito inato, né? E todas as religiões, elas se baseiam nisso, né? Em partilhar, né? Muito legal. E acho que uma das características mais interessantes que nessa busca de moral, religião, eu acabei encontrando os estudos do Jonathan Haidt, né? Acho que a gente falou bastante dele no episódio de polarização política, né? E o Haidt, ele tem junto com vários outros pesquisadores, psicólogos, eles tentaram responder essa pergunta, né? Assim, o que tem de moral universal humana? Quais são as características morais universais humanas? E o estudo deles é fantástico, assim, porque eles fizeram estudos com milhares de culturas, e culturas inclusive brasileiras, indianas, europeias, ou seja, tentou mapear o que se tem de presença unânime em todo mundo, né, em quesitos morais. Então eu vou listar as 6 características morais que eles trazem. Independente da cultura, todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Tem alguma modulação disso. Isso, né? exato. Para mais ou para menos. Para mais ou para menos. Mas tem essa modulação. Todos têm. Que é o cuidado e o dano, né, que é o oposto, né, o cuidado ou a agressão, por exemplo. Sim. O segundo é o senso de justiça e de trapaça. Isso a gente acabou de falar isso, né? Os primatas já têm isso bem consolidado. Liberdade e opressão, né, que é essa questão de culturas muito opressoras, você também tem uma ação grupal para oprimir essa questão opressora, que você precisa de um mínimo de liberdade individual. Então tem até registros primatas de revolução, né, em cima de um opressor, por exemplo, de um primata opressor. Sim. O quarto quesito é lealdade e traição. Então, lealdade, isso está presente em características tribais. Então, a gente pode voltar isso muito antes do pensamento simbólico, né? Então, se você ser leal a alguém, isso tem até em primatas e vários outros mamíferos, né? Autoridade e subversão. Então, características autoritárias em determinadas sociedades são presentes do que outros, mas sempre tem um quesito de autoridade, até mesmo em ambiente familiar, né? A gente tem essa noção de quem é autoritário, não é todo mundo igual. É uma comunidade. E tem pessoas mais com autoridades, ou seja, tem mais respaldo para determinadas atitudes do que outras. E o último quesito, que é o santidade e degradação, que é mais voltado para essa cultura do nojo, né? Para essa visão do nojo. Então, de uma versão assim, né? Aversão a algumas coisas. Isso, exato. Visceral, assim. Visceral. Então, a religião usa muito essa último quesito, né? Santidade e degradação. Porém, você tem a religião quase que unânime usar todas essas características morais como uma proteção do grupo, por exemplo. É claro que vai existir questões morais hoje que não é muito bem vista, por exemplo, que é a autoridade excessiva, por exemplo, que é a santidade excessiva em cima de mulheres, por exemplo, as mulheres não usarem só determinada vestimenta, não se expor e tudo mais. Então, existem esses debates, porém, esses quesitos morais eles são vistos de forma unânime, e ele dá um exemplo que eu gosto muito, que é como se fosse as nossas papilas gustativas. Então nós temos a sensação do doce, do salgado, do azedo. É como se nós tivéssemos essas 6 sensações gustativas. Então ele dá o exemplo dos esquimós. Então, Inuits. Inuits. Os esquimós, eles têm uma refeição basicamente carnívora, né? Carne, proteína e gordura. Mas se você der um doce para ele, ele vai saber, né, que é doce. Se você salgar a carne, ele vai saber que é salgado. Então, ele dá esse exemplo. Por mais que a sua cultura, por exemplo, a sua visão de mundo não trabalhe com lealdade, você sabe que em determinado momento isso é lealdade, ou em determinado momento isso é preciso ou não. Né? Eu não sei se faz sentido o raciocínio, mas é como se fosse assim também, por exemplo, com vinho, né? Tipo, eu não consigo sentir merda nenhuma. Vinho, caralho, isso aqui tem isso aqui. Pra mim é tudo, se é doce ou é vinagre. Sei lá, pra mim não tem essa coisa, mas
enfim, eu não consigo, por mais que eu sinta algumas coisas, eu não consigo discernir também, né? Mas eu sei que com o treinamento você consegue discernir, ter mais capacidade de ver essas coisas, né? Então, tem culturas que vão ser extremamente voltadas para senso de justiça, né? Mas não tão pro lado de subversão, enfim. Tem várias, você vai ter gradações de acordo com a cultura. Exato. Mas você vai ter algum fragmento dela presente na cultura, pode ser num foco em si. Perfeito. E eu recomendo que vocês, depois a gente vai deixar o link, mas vocês podem participar dessa pesquisa. Então, se você tem vários questionários lá, você pode preencher. Só que o grande foco dessa pesquisa foi tentar ver quais são as características morais em relação a posições políticas. Então, o que ficou muito claro com os resultados dessas pesquisas é que posicionamentos políticos mais de direita, você tem uma tendência a valorizar os 6 quesitos. Então, todos os 6 são importantes. Que é cuidado e dano, justiça ou trapaça, liberdade e opressão, lealdade ou traição, autoridade e subversão e santidade e degradação. Isso. Todos eles estão presentes. Todos eles são pontuados, né? E em posições políticas mais de esquerda, você tende a valorizar somente os 3 primeiros, que é o cuidado, dano, justiça, trapaça, lealdade e opressão. Liberdade e opressão. Liberdade e opressão, isso. Já lealdade, traição, autoridade, subversão e santidade e degradação já não é visto como uma questão moral para eles. Então, existe, e é muito visível isso, né? Então, pessoas de extrema direita são normalmente mais fundamentalistas religiosos. Né? Então, você tem uma adoração maior a esses 4 quesitos morais, que inclusive foram quesitos morais que foram debates nas últimas eleições, né? Então eles pegaram questões morais para tentar jogar um contra o outro, né? Isso levou para emoção. Levou para emoção. E que volta para o podcast lá de polarização, que a gente fala bastante Por isso que religião pode ser tão polarizante quanto qualquer discussão política, né? Sim. Porque leva para emoção, né? E daí, quando eu estava estudando essas questões do Haidt, eu tentei me perguntar, então peraí, se a religião ela tem uma característica muito biológica, né, muito profunda na nossa espécie, será que o que faz eu escolher ou não ser religioso? Hoje a gente tem essa opção, né? Mas antigamente você não tinha muito essa opção. Mas o que faz hoje você tendo essa opção de não escolher religião ou sim você optar por gostar de religião e de praticar? Daí eu fui novamente para entender o Big Five, que são as 5 características de personalidade. Então eu recomendo mais uma vez que quem não escutou o episódio de polarização política, a gente falou muito das 5 características de personalidade. Daí eu fui buscar na literatura algumas meta-análises, revisões sistemáticas que tentam correlacionar quais são as características de personalidade de pessoas mais religiosas, né? Só retomando aqui, eu vou dar uma passada rápida no quais são, né, as 5 características de personalidade. Então, existe o traço de abertura a novas experiências, então pessoas que pontuam alto, pessoas que pontuam baixo. Conscienciosidade, que só para resumir, que é um termo muito conhecido aqui no Brasil, né? Que é a característica de competência, autodisciplina, ponderação, objetivo dirigido. O terceiro característica de personalidade é a extroversão. Também as pessoas pontuam baixo, pontuam alto, ou seja, pessoas mais extrovertidas e pessoas introvertidas. Agradabilidade, que tem relação com cooperatividade, fidedignidade e boa natureza. E o último é o neuroticismo, que é uma tendência para emoções negativas. Então, o que os estudos mostram? Né? Pessoas mais religiosas tendem a ter uma alta pontuação em agradabilidade, conscienciosidade e neuroticismo. Né? Então, só transcrevendo para vocês. Então, pessoas que são mais religiosas tendem a ter uma pontuação maior em agradabilidade, que é cooperatividade, pessoas de boa natureza. Alta conscienciosidade, que é o quê? São pessoas mais competentes, que têm autodisciplina, ponderação e objetivo dirigido. E neuroticismo alto, ou seja, pessoas com maior tendência a serem ansiosas, infelizes e propensas à depressão. Esse dado que o Bruno está falando é de uma meta-análise, ele não falou no começo, mas que envolveu quase 45 mil sujeitos. Isso, também vai estar tudo na pasta.
E uma outra meta-análise, ela também mostrou que as religiões mais tradicionais, ou seja, as religiões mais dogmáticas e tudo mais, estão relacionadas a uma alta pontuação em neuroticismo. Em pessoas com neuroticismo baixo, ou seja, as pessoas mais calmas, mais seguras, têm uma tendência maior a conceitos de espiritualidade, que é diferente de religião. Então, pessoas que buscam mais características de meditação, de autoconhecimento e tudo mais. E para finalizar, o traço de abertura a novas experiências, né, ela tem baixa relação com o fundamentalismo religioso. E ela tem mas ela está positivamente relacionada com espiritualidade. Então é muito interessante isso, porque se vocês escutarem o episódio de polarização política, pessoas mais de esquerda tendem a ter um alto índice de abertura a novas experiências. E ela tem baixa pontuação ao fundamentalismo religioso. Né? Isso bate muito com o cenário que a gente vê mundialmente. Sim. E a gente vê também que a questão da liberdade individual tem muito a ver com uma questão econômica também, né? Com essa coisa do indivíduo ser mais autônomo ao grupo. Então a gente vai encontrar isso mais em grandes centros urbanos e tudo mais. E a partir desse momento também, dessa ascensão econômica, né, da economia de mercado, é que você passa a poder também questionar abertamente a religião, enfim. Isso. Que você tem essa opção realmente. E até o grupo. Preciso de um grupo? Preciso de um grupo, preciso de uma família. Eu posso estar sozinho, né? Preciso de... Né, na cidade, com a ascensão da economia de mercado. Né, também a gente tem um episódio falando disso, de economia. Fica bem claro que é todo um conjunto que vai possibilitando isso acontecer, essa mudança acontecer, esse questionamento da religião acontecer também. Exato. Mas biologicamente é para grupos que a gente evoluiu, né? Possivelmente a religião surgiu para fortalecer ainda mais o grupo e talvez... E talvez a gente pague o preço. E a gente já está vendo que já está vendo, paga um preço por isso, de alguma forma, né? Dessa ascensão do indivíduo e dessa desconexão com o outro e com o significado também que a religião traz também. E também não que a religião só tenha aspectos positivos, né? Como ela tem essa força para unir, ela pode manipular muito bem, né, o outro para agir. Então, acho que uma outra característica interessante que vale ressaltar que a religião acho que promove de forma bem consistente, né, é uma sensação dessa autotranscendência que o ser humano ele tem a capacidade de sentir, né? Então, quem nunca já ouviu falar que pessoas que estão em ambiente religioso se sente bem naquela situação, se sente acolhida, se sente parte de algo maior que parte de algo maior que ela, exato. Mas essa parte maior não quer dizer só esse Deus, mas é como se fosse a comunidade dessas pessoas, né? Então, vamos para outro ambiente, por exemplo, em raves. Em raves você também tem essa sensação. As pessoas falam que todo mundo pulando ali, todo mundo dançando junto. É como se você se perdesse essa sensação do eu. Acho que esse time de futebol, né? Grandes grupos fazendo a mesma coisa, né? Torcendo pela mesma coisa, pensando... E sempre envolve um movimento, né? Como se fosse um movimento rítmico, né? E grandes pessoas, né? Então você tem esse relato muito forte dessa perda da individualidade. Então, lembra que a gente retomou mais uma vez aquela questão de seleção de grupo, né? Então, o Haidt também fala muito disso, Jonathan Haidt, que nós somos 90% primata, 10% abelha. Que a abelha ela vive 100% pro grupo, né? 100% para a rainha. Então é como se nós tivéssemos essa capacidade de desligar essa sensação do eu, né? De ligar o foda-se pro eu e agora é todo mundo junto, né? Então um grande relato disso é em guerras, né? Eu sempre discuti isso com o Caion. Você imagine uma guerra entre ateus e religiosos. Quem será que se daria bem nesse embate aí? Talvez os religiosos, por terem a tendência a uma adoração maior, essa união do grupo ser tão forte que o cara dá de forma bem tranquila, né, entre aspas, a vida pelo outro, né, do que um indivíduo que está mais voltado para o individualismo, por exemplo. Sim, eu acho que é interessante que também tem vários estudos de narrativas de pessoas que foram para a guerra, né, e elas inclusive falam que a única coisa que elas sentem falta da guerra é esse sentimento de grupo, de interdependência, de estar ali, né, o dia inteiro junto, um morrendo pelo outro, um se arriscando pelo outro, né? Então isso é alguma coisa que eles
sentem um monte de trauma, mas isso é uma das coisas que fica da guerra como algo positivo. Então, o quão biologicamente projetado a gente está também, né, adaptado para ter essa sensação de grupo. Exato. Mas isso depende do ambiente, né, para acontecer Sim. também, né? Isso pode ser que, se você não tem esse ambiente, você nunca sinta isso. Sim. Acho que é uma das coisas que a gente tem E é na uma cidade. faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que você tem um lado positivo de ter essa sensação em grupo, você tem a capacidade de promover guerras, né? De promover genocídios, por exemplo, né? Então, Nós contra os outros, Nós né? contra os que é uma coisa outros. natural humana, né? Exato. Etnocentrismo é algo natural, é uma Exato. coisa que está presente em E todas as a culturas. religião utiliza disso, né? Então as Sim. pessoas que causam mal pro outro acreditam piamente que estão fazendo o bem por um para um bem maior, né? bem maior, né? E quando a gente pensa, né, nesse lance da religião e da ciência, que a gente vai falar mais aprofundadamente no próximo bloco, a gente vê que aparentemente olhar de forma separada acaba sendo um erro, né? A gente acaba colocando um de um lado e o outro pro outro, acaba não sendo muito interessante. Inclusive, tem um estudo que foi publicado ano passado, que foi o único estudo que eu encontrei da tentativa da ciência de se aproximar da religião, né? O que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de cientistas e reuniram ele com os líderes religiosos. Foi um estudo científico mesmo. Eles controlaram as sessões que eles faziam parte para discutir temas em comum, temas mais relacionados com coisas muito mais polêmicas. Por exemplo, clonagem, genética. E o mais interessante é que a ideia era ver quais pontos eram semelhantes em relação à moral e tal, e quais pontos eram divergentes. E tinham bastante pontos que eram bem semelhantes, né? Então mostra uma aproximação entre a ciência e a religião. Também tem estudos muito interessantes mostrando a relação inversa entre religiosidade e depressão. O que eles fizeram? Estudaram pacientes que estavam internados, mediram a concentração de BDNF, que é um fator neurotrófico que faz com que novos neurônios surjam. Então, o que eles viram? Que aqueles indivíduos que estavam internados, esse estudo é de um grupo, foi publicado ano passado, é um estudo de um grupo aqui do Rio Grande do Sul, que os indivíduos depressivos que tinham uma religiosidade, eles tinham um maior BDNF, como uma proteção neural, né? Então, possivelmente, eles tinham uma criação de novos neurônios, mesmo eles estando em depressão, parecia que a religião agia como um sistema de neuroproteção. Tem estudos também sobre religião e suicídio, muito interessante, mostrando que ela não protege o indivíduo da ideia do suicídio. Ele vai continuar pensando em suicídio, mas ele não vai executar, que faz que, do ponto de vista, a gente pensando no ponto de vista de grupo, fazendo com que o indivíduo sobreviva, né? Então, mas será que a religião ela é bom para todo mundo, né? Foi um estudo que fez essa pergunta em 2017, ele viu o quê? Que os benefícios que a religião traz do ponto de vista mental, de calma, só funciona para aqueles que são devidamente praticantes. Se você for na igreja uma vez por mês, possivelmente não vai ter tanto efeito. Não vai ter tanto efeito no seu cérebro e na sua vida. E tem um estudo muito interessante também, esse é mais antigo, de 2016, que fez ressonância magnética em freiras enquanto elas rezavam. Eles descobriram o quê? Que durante a reza delas, áreas do cérebro tinham maior fluxo sanguíneo. E essas áreas eram áreas relacionadas a emoções positivas. Então, possivelmente, você rezar, ter um hábito religioso, vai proteger você de qualquer tipo de emoções mais negativas. Interessante. Beleza, então aqui a gente encerra esse nosso primeiro bloco, né? E o próximo aí a gente vai dar uma pausa agora e volta com a parte de religião e versus ciência, né? O que algumas pessoas da área de ciências são contra efetivamente a religião, do Sam Harris e tudo mais. A gente vai listar esses tópicos e ver a resposta também do pessoal que estuda religião e vamos finalizar aí com nossas perspectivas. Valeu. Então, de volta aqui, o nosso segundo bloco. Agora, eu vou listar aqui, vou falar um pouco sobre a perspectiva, um dos caras do universo científico que questiona bastante, né, e até tem uma certa militância contra a religião e acha que a ciência
pode sim ter respostas morais, que é o Sam Harris, né? Sam Harris se não me engano, é um neurocientista também, tem alguns trabalhos na área de neurociência, e ele tem livros, né, publicados sobre isso, sobre essa perspectiva moral que a ciência pode dar, porque a grande questão é, será que a ciência pode responder questões morais? E para ele, a resposta dele é que sim, é que a ciência ela pode ser uma referência central na hora de a gente ter algumas questões morais. Uma questão principal dele é da própria área dele, que é da área de neurociência. Então, se a gente usar questão de dor, sistema nervoso central, a gente pode sim dizer se algo é bom ou ruim para o indivíduo. Então, para ele, esse universo científico, ele pode sim prover respostas de melhoria do bem-estar humano, né, ou de questões morais através desses estudos. Sem a religião. Sem a religião, ele fala que não é necessário, que o que a gente tem hoje em termos de neurociência... Nós teríamos recursos tecnológicos para poder... Fisiológico. A psicologia é uma delas, né? São coisas que a religião em si não parou para estudar como a ciência. Então, se a gente usar isso como referência, né, a gente pode criar uma instituição moral muito superior à religião, porque ela é baseada em fatos. Né? Enquanto que a religião não é. Então, a gente pode estudar inclusive a parte de não só de meditação, por exemplo, como uma prática religiosa, né, com um embasamento neurocientífico e tudo mais. Então, mais um ponto que ele fala que a própria prática religiosa pode ser testada e ser mantida através da ciência com respaldo como a meditação. Ele é um cara que também medita diariamente, enfim, tem várias coisas a respeito de meditação também. E é igual o estudo que eu acabei de falar das freiras, né? Mostrando que quem reza tem benefícios bem parecidos com quem medita. Então, para ele, por que ficar com o dogma como um todo, se a gente pode pegar os fragmentos e transformar, né, em referências sólidas de moral? Ingênuo, mas interessante. E é isso que a gente vai explorar, né, depois. E aí ele cita também, né, ele comenta bastante sobre a questão de, por exemplo, em alguns lugares mais tradicionais, de religião mais tradicional, em escolas, por exemplo, que tem essa moral cristã mais tradicional, você tem a punição física como uma prática comum. E ele fala que a ciência pode dar respaldo para uma atividade pedagógica mais bem elaborada, muito melhor, né? Então, a própria resposta às questões biológicas, a problemas biológicos de comportamento humano, que uma religião, por exemplo, a burka, né, que é uma resposta moral, uma resposta religiosa, né, a uma prática moral para evitar, por exemplo, teoricamente evitar o ataque de homens a mulheres por uma questão de assédio, porque o homem tem uma tendência a ser mais promíscuo, reagir né, a questões visuais do corpo da mulher. Então a resposta, ele cita bastante isso, ele é bem crítico disso. A resposta a isso é você fazer as mulheres se cobrirem, né? Então ele vai citando, ele vai trazendo essas questões religiosas. Seria outras ferramentas para poder lidar com questões que a religião usa, mas sem algum respaldo científico e às vezes até tirando privacidades individuais. Isso, exatamente. Por exemplo, mulheres tendem, nessas culturas tradicionais, tendem a ter muito menos liberdade individual. Então ele fala que a ciência pode vir a transformar, a libertar mais indivíduos disso, né, com base em fatos e com base nos estudos científicos de saúde humana, de bem-estar psicológico e tudo mais. Então, a religião não usa os fatos para construir a sua estrutura moral. Então ele fala que isso também desvia a gente de perspectivas... desvia a gente de coisas mais importantes. Uma das coisas que ele foca fala... energia foca energia, por exemplo. Por que a gente não foca na questão de extinguir a pobreza do mundo, mas tem tanto debate sobre casamento gay? Por uma questão religiosa, por ser um tabu religioso, né? Então, a ideia de que o bem-estar humano não é o foco principal da religião, da estrutura moral da religião. Então,
a religião não tem resposta para muita coisa e que a ciência tem e dá respaldo para isso, né? Então, uma das questões também que ele critica bastante, em especial de uma linha mais relativista de política de esquerda, é que o relativismo moral é o que impede muitas vezes de uma discussão mais ampla sobre ciência e bem-estar humano. Sim. Então, por exemplo, é fácil para ele, né, a perspectiva é que no Ocidente é muito fácil você atacar práticas religiosas do cristianismo, mas quando você critica a burca, por exemplo, entra um monte de relativismo moral, que a liberdade individual da mulher não é mais um foco central. Ela passa a ser secundária e aí se abre para uma questão moral de que para a mulher a burca tem, né, tem outros significados além dessa, então tem que levar em consideração a questão cultural e tudo mais, então isso embola o meio de campo. Isso embola bastante o meio de campo na hora de você discutir moral e religião de uma forma ampla, porque você acaba selecionando só a parte cristã, né? E é muito interessante o que ele passa, porque, de fato, né, se você pensar de forma racional, faz muito sentido, né? Você tentar trazer dados para as pessoas e tentar trabalhar em cima disso. Mas acho que a forma é o problema. Como que você vai mudar a opinião de uma pessoa só mostrando os fatos? Será que você consegue, né? A pessoa vai realmente acreditar só nos fatos e isso transformar totalmente a atitude dela de uma sociedade? Voltando tudo que a gente falou sobre a relação entre religião e emoção, o que dá emoção numa pessoa de conhecer fatos sobre alguma coisa? Nada, né? Esse é a principal. Acho que é uma crítica que a gente foi chegando também, Claro. A gente foi chegando e tem mil coisas, até na questão política, né, que a gente falou bastante no outro podcast, que é o quanto a questão emocional ela é primordial na hora de convencer as pessoas, na hora de colocar as pessoas num entendimento de moral e aí a grande questão né, pensar de forma científica é natural? Isso é doido, né? A gente aprendeu. Então, quanto tempo demorou pra mim... Até hoje, eu não sei. Pra eu aprender... assim, é algo tão complexo, a ciência e o mundo dos fatos, dos estudos científicos, dos experimentos, é o que demorou muito tempo pra eu aprender, pra entender que ainda tô aprendendo. Eu ia falar, terminei um doutorado e eu não domino. Eu acho que o próprio nome... metodologia científica, né? Então, se você tem um método científico, é sinal que você precisa de uma pedagogia. Se você precisa de uma pedagogia... Tem regras. Então, você tem que aprender esse método, né? É igual uma linguagem, a escrita. Né? A escrita, a criança não nascendo sabendo escrever ou ler, né? Ler. Então existe um método para isso, para ela aprender. Então se precisa de um método, é algo que foi elaborado pelo homem, né? Então, como a Fá falou, tem doutorado e nem por isso ela tem um pensamento totalmente científico. E isso é muito difícil, né? Se você não foi treinado em ciência, você nunca vai ter um pensamento científico. Né? Por mais que você tenha uma intuição de fazer testes e de colocar tentativa e erro, às vezes de forma inconsciente. Mas aí você tem mil passos além disso, né? Porque muita gente fala também, acho que é um problema que eu já ouvi muito, inclusive eu acreditava nisso, que outras culturas também têm ciência. A criança é cientista. A criança é cientista. Não, a criança, ela... Exploradora. Ela testa algumas hipóteses, mas uma vez que ela testou a hipótese, ela não vai comparar com a hipótese do amiguinho, com a hipótese da comunidade. E ela não vai assumir que ela pode estar errada. Exato. Esse é o mais difícil. A tendência, o viés de confirmação. Então você tem todo para chegar na ciência enquanto fundamento moral, tem um monte de barreira. Muito. Porque aí você tem que acreditar muito no cientista. E a gente vê isso hoje, um grande problema hoje é que aquecimento global, o terraplanismo, né? São todas questões que, por a perspectiva científica ela ter esse monte de barreira
cognitiva para o ser humano comum A entender, galera pula. a galera é mais fácil você convencer de que é uma conspiração, do que um método científico, né? Então, eu concordo com você quando eu estava falando das perspectivas do Sam Harris, é que é ingênuo. Pra mim. Que vai dar conta, né? É ingênuo. Então, porque aí a gente tem o viés de confirmação, né? A gente tem, apesar dos ambos buscarem a verdade, eles buscam e exploram e explicam de formas distintas. Sim. Né? E o cientista, ele tem uma busca diária de confrontar o viés de confirmação dele. A natureza humana A dele. natureza humana, isso é muito difícil, né? Porque você vai querer ler artigos que corroboram com o seu resultado, né? Vai tentar explicar os seus resultados. E você nunca vai... É difícil até para o próprio cientista admitir que aquele produto dele que ele está expondo, que ele dedicou a vida, pode estar errado. Sim. Né? Então, a ciência, os amigos dele dos outros laboratórios estão querendo derrubar ele. Isso é tortura, né? O cara querer trabalhar nisso. Sim. Então, realmente é muito difícil. E aí a gente vem para o embate intelectual que teve, né? Que ficou muito famoso fora do Brasil, que foi do Sam Harris com o Jordan Peterson. Isso. E o Jordan Peterson é um psicólogo, né? Só que é um cara que tem uma perspectiva de religião, tem um puta respaldo, tem assim, uma carga científica, um histórico dentro da ciência muito grande, da psicologia, né? Deu aula em Harvard, o caramba. E assim, galera, geralmente todos esses caras que a gente está citando, desde o Haidt, apesar do Haidt ser um cara bem... São todos caras controversos, entre aspas, vamos dizer assim, na gringa. Aqui no Brasil mesmo eu já vi algumas pessoas, ou alguns artigos falando um monte de besteira sobre esses caras. Então, antes de você ouvir ou pesquisar o nome desses caras, assista pelo menos umas 4, 5 horas de palestra de cada um deles. Exato. Antes de tomar um artigo da mídia por aí Ou ler o como livro deles referência. mesmo. Lê o livro inteiro, mas peguem as palestras, todos esses caras que a gente está citando aqui, tem palestras de horas gratuitas, de aulas deles na universidade e tudo mais. Antes de tomar uma conclusão, tirar uma conclusão direta. Esse cara é X, esse cara é Y, esse cara... Ouça, né? Veja de forma mais... Olhe de fora, né? Olhe de fora, de forma aprofundada, porque, enfim, cada um deles tem algo muito bom a contribuir. Exatamente. E esse debate entre o Harris e o Jordan Peterson virou praticamente uma guerra, assim, principalmente na parte dos fãs, né? Do público mesmo. Do público, em geral, dos dois lados. Eu sempre fiquei no meio, porque eu gosto muito dos dois, né? Da perspectiva de cada um traz. Acho que o Peterson pisa na bola em um monte de coisa, o Harris acho que é ingênuo em um monte de coisa também, né? Mas uma das coisas que o Peterson traz é que a religião não é uma ciência, nunca quis ser uma ciência, né? Exato. Ela traz narrativas morais, né? E aí tem ele tem essas palestras bíblicas dele, né? Que na real ele traz toda uma análise psicológica de algumas histórias bíblicas. Ele está mais preocupado com a história, com a narrativa moral que traz aquilo e faz uma análise psicológica disso. Óbvio, algumas coisas ele extrapola e outras faz completo sentido. E eu acho, isso que o Caio levantou, né, que o Peterson fala que a religião nunca vai ser uma ciência. O problema é quando alguns líderes religiosos querem ser cientistas, né? Tentando provar em cima da Bíblia que a Terra tem 6 mil anos. Que não existe evolução. Então aí é o perigo, né? E aí o Peterson vem trazer essa perspectiva de que são histórias mais de moral, de comportamento, né? E não é para ser lido como algo científico, que é um erro fazer isso. Né? Eu gosto da frase que ele fala, que ambos buscam a verdade, né? Tanto a religião quanto a ciência. Só que a religião, ela tem uma boa ferramenta para se chegar na verdade. Né? Como se ele utilizasse da própria narrativa, do simbolismo, do grupo, dos rituais. Daí sim faz muito sentido para ele acreditar nessa verdade. E qual verdade? O que é verdade? Exato. Então, o Peterson vem para distanciar mesmo, que ele fala que a religião é um foco moral mesmo, não serve, não deveria servir
para explicar outras coisas que não sejam alguns valores morais em geral. Perfeito. E aí estudar a fundo as questões morais e sim confrontar com a ciência e ver o que presta e o que não presta, né, em cima disso. Então, e as questões morais nem sempre são sobre comportamentos específicos de vestimenta e tudo mais, são valores amplos. Então é interessante explorar o debate entre eles. Fizeram, acho que tem 3 gravados, cada um de 2 horas e tralalá. E, enfim, tiveram mais e tem 1000 vídeos sobre esse debate entre eles. Mas é interessante ver o quanto também o Peterson deu uma balançada no universo dos ateus também. Sim. Né? Então, assim, de novo, eu incentivo as pessoas a explorarem a fundo Os dois. os dois, e depois chegar nos embates, e você vai ver que não tem uma conclusão final. Não tem mesmo. E não tem assim um finalzão, cada um fala, Ninguém vence. cada lado fala que vence, mas para mim o que venceu foi essas próprio perspectivas, debate, né? essas perspectivas mais complexas sobre religião e ciência, né? Como um todo. Então, e por mais que as pessoas odeiem, é muito engraçado, né? Eu adoro conversar com um testemunho de Jeová quando bate em casa. E aí, a última vez, eu tava falando com eles, né? Veio um casal e tal, e a segunda vez que eles tinham vindo para debater comigo. E foi interessante, porque quando você fala assim, tá, mas se você não sabe se é seu filho, o que você vai usar para saber? Você vai fazer um DNA? Você não vai... Essas coisas não têm validade. Mas DNA é baseado em quê? As pessoas não sabem, né? Que o quanto a perspectiva evolutiva também, ela tá assim, em tudo que a gente acaba usando, né? E a própria ciência também. Então, a celular, avião, tudo isso é do universo. Então, por mais que o religioso fanático ele não aceita a ciência... Ele toma um remedinho. Ele toma as coisas, entendeu? Então, a barreira é pedagógica. Sim, é pedagógica. A barreira é pedagógica. Eu vejo que são perguntas diferentes que as duas respondem, mas que as duas são fundamentais. Eu dou um exemplo, por exemplo, de um diagnóstico de câncer. Né? Se você tem câncer, ou se seu filho tem o diagnóstico de câncer, a ciência ela vai responder como você vai tratar o seu câncer. Né? E a religião ela vai te ajudar como lidar com esse câncer, ou como lidar com a perda do seu filho. Né? Então são perguntas e respostas em que as duas têm que caminhar juntas. Porque, galera, a ciência ela tem um poder que é incontestável. Né? Incontestável o momento que a gente chegou aqui na humanidade de prosperação em relação à saúde, em relação à violência, em relação a vários quesitos em que foi basicamente o iluminismo, né? Que foi basicamente o conceito racional de mundo, de ciência, que conseguiu controlar todas as variáveis. A questão é que ela tem a sua barreira pedagógica de comunicação com a sociedade, em que a religião faz isso há muito tempo. Então a gente tem que tentar ver como as duas podem se articular e como as duas são fundamentais para a nossa sociedade. E aí uma das questões é que a ciência também ela apresenta fatos, mas ela não apresenta hierarquia sobre esses fatos. Exato. Ela não apresenta o que fazer exatamente, né, com esses fatos. Porque todos os fatos são importantes. Todos os fatos são importantes. Agora, qual é mais, qual é menos, o que deveria ser feito primeiro, por último. Tudo isso tem questões morais que às vezes você não vai achar exatamente na ciência. Sim. Né? Então você vai ter um conjunto moral que para algumas pessoas, que aí o grande debate, né, que tem por mais que uma pessoa se diz ateia, ela ainda, isso é um baita debate no filosófico com esse pessoal, é que ainda assim ela age de acordo com referências morais, culturais do Ocidente que são de cunho judaico-cristãs e que por mais que você não queira, elas já estão presentes, elas foram um fundamento religioso. Então são debates que ainda é difícil você chegar num ponto final, né? Tipo ou não sim. Mas que valem a pena ser explorados. Ele levanta perguntas. Então, e aí a gente tem, né, o Peterson e o Sam Harris nesses longos debates, e é bem interessante o que o Harari traz, né? O Harari é um outro historiador, né? Teve recentemente no Brasil. Tem um dos principais livros mais lidos no mundo aí, que foi o Sapiens, agora o Homo Deus.
Então recomendo vocês se aprofundarem também nessa pessoa. E nesse último livro dele, em que ele traz 21 lições para o século XXI, ele argumentou muito sobre a importância de narrativas, né? Que o ser humano, ele quer contar história, né? E ele quer fazer história, e ele vê o mundo como uma história, né? Então tudo que a gente faz é meio que uma narrativa que a gente está querendo construir. E o mais interessante que ele fala é que a narrativa, ela precisa de duas coisas. A primeira coisa é que ela precisa fazer sentido para mim. Então se eu fazer uma narrativa de, sei lá, pedra na areia e não inclua não faz sentido para mim. Então a importância de uma narrativa, primeiro, que faça sentido para a pessoa que está lendo, que está Tem uma estudando, conexão, né? que tem uma conexão. E o segundo é que ela tem que se estender, ele fala, se estender além dos meus horizontes, ou seja, essa narrativa, ela tem que estar além do que eu posso enxergar, ou seja, algo que às vezes não tem fim. Então, na hora que você chegar ali, vai estar mais longe, e vai estar mais longe. Então, isso faz com que ela seja meio que infinita, né? E o mais interessante é que a narrativa, ela não precisa estar vinculada a uma verdade literal. Ela tem que fazer sentido para você, né? Fazendo sentido para você e ela ter esse toque, esse olhar no horizonte, além do horizonte, faz com que ela tenha um poder muito forte e ela seja cativante. E eu acho que isso que é o grande pesar da gente ter tentar construir um mundo só do ponto de vista racional. Como que você vai fazer isso? Colocando de onde ele começa, onde ele termina, e isso faz sentido para todo mundo, né? Então, como que a gente consegue articular essa visão do Harari de narrativa para trazer fatos científicos para o indivíduo que é extremamente religioso? Ser cativante para alguém que não é científico, Exatamente. tem interesse. Uma conexão Exatamente. emocional, né? Com certeza. É muito doido isso. Para mim também foi uma cacetada essa questão da narrativa, porque o Peterson traz muito isso pela psicologia, e que ele fala isso, né? Os arquétipos, né? Que são coisas que são pré-estabelecidas, são símbolos comportamentais que têm uma ressonância muito forte com a gente. E quanto criança adora narrativa, adora história, toda criança, cara, tem essa gana por ouvir uma história. Exato. Né? É uma coisa natural, assim, uma coisa biológica. Então, o quanto é universal isso na nossa espécie, né? Sim. Então, para algumas pessoas, isso não é tão importante. Acho que para o cientista isso não é tão importante. Apesar de que ele cria uma narrativa, eu crio uma narrativa para mim mesmo, para fazer sentido e ir atrás de ciência. Só que é muito mais difícil você passar isso adiante. Mas é muito engraçado, né? Que dá a impressão que no dia a dia não é para o cientista, mas, por exemplo, se você for prestar um concurso para entrar na USP, né? Eu sempre estou vendo concurso, uma das provas é você entregar um memorial. Sabe o que é um memorial? Uma narrativa da sua vida. Faz parte da seleção de uma universidade pública, além do seu currículo, Lattes, tal, você entregar a história da sua vida contada em livro como narrativa, entrelaçando a sua vida pessoal com a vida científica. Olha que interessante. Isso tem um valor até para a ciência. Então, mas né? eu acho uma pena o cientista não ser treinado para passar isso para o público. Né? Então, você pega qualquer pesquisador de universidade, chama ele para dar uma entrevista. Ele vai dar uma entrevista, vai falar o quê? Vai falar dos resultados, dos dados. Claro, é objetivo, é direto, muito legal, mas como que a comunidade científica pode se juntar para poder montar uma narrativa para mostrar que determinadas características morais são importantes, por exemplo? Né? Como que a comunidade científica pode trabalhar de forma unidas, juntas, para poder contextualizar melhor e dialogar melhor com o público leigo. Né? É isso que a gente está tentando fazer aqui. O que a gente criou aqui foi uma narrativa, né, de tudo que a gente estudou. A gente fica o tempo todo tentando trazer exemplos pessoais e tentando realmente contar uma história, porque realmente é mais cativante e faz mais sentido para as pessoas. E até pra gente, né? Porque a gente está fazendo esse podcast porque tem sentido, tem uma coisa que liga a gente emocionalmente, né? Ou explorando esses assuntos, porque está aprendendo, estudando e tentando trazer esse debate para isso, porque faz sentido, é uma coisa que é positiva e tem uma narrativa pra gente, a gente gostaria de construir isso e expandir isso, né? A gente não sabe onde a gente vai chegar, né? A gente não sabe esse horizonte aí, mas chega nisso, né? Então, a grande
acho que a grande questão também, que outras coisas em debates que aparecem é que essa coisa do Deus está morto, né? Do Nietzsche. Tá, Deus está morto, mas e aí? O que entra no lugar? Então, se a religião ela é algo que é tão ligada à nossa biologia, em termos não aquela ligada, né? Ela tem uma ressonância tão forte com a nossa necessidade biológica e tudo mais. Uma vez que você não tem mais ela, por exemplo, que você não precisa mais, você não tem mais a interdependência do grupo, você tem uma ascensão da economia de mercado, uma ascensão do indivíduo, e o indivíduo é um Homo sapiens que precisa de significado, e aí? O que substitui? O que substitui isso? Né? E um dos debates assim é isso, será que a gente não pode colocar os regimes, né, uns debates mais fervorosos, assim, ou mais complicados, os regimes comunistas, por exemplo, que tiveram na China, União Soviética, que eram contra a religião, eram ateus, né, até onde eu sei, e que perseguiram religiões, especialmente na China, né, a Revolução Cultural Chinesa. Não poderia ser um regime ateu? Não poderia ser um regime baseado na moral de ateus, né? Porque você perdeu, assim, a quantidade de gente que morreu é inacreditável, né? Com testes, com você não, assim, desde de você fechar templos, né? Sim. De você matar religiosos, tentar extinguir a religião tradicional naquela época, né? Da Revolução Cultural. Então, os grandes debates que tem é isso, né? Então, deu certo, né? Deu certo, quanto que deu certo? E isso pode ser ou não uma expressão do ateísmo, uma sociedade sem religião, né? Será que não faltou algumas perspectivas morais diferentes né? O quão ligado ao universo científico é isso ou não? Então, são debates que ainda não que estão em aberto, que vira e mexe acontece. E esses debates de confronto, principalmente por conta de guerras e mortes, né? Porque existe esse debate que a religião causou muita morte. Exato, também tem isso. Né? Então, teve muitas guerras, então você tem as cruzadas. Em nome de Deus. Isso, mulheres sendo mortas por conta de religião e tudo mais, da bruxaria. E agora você vê ao mesmo tempo uma sociedade querendo implementar um sistema não religioso. Também utilizando da violência. Da violência, né? Então você tem violência dos dois lados, né? Não tem como você falar que é a religião causadora das principais guerras, ou seja, a religião é a única forma que faz com que você se mate por algo bem maior. Isso é muito ingênuo. Pode ser ideológico, né? Ideológico, time de futebol. Eu posso, o cara pode matar um time porque o cara que é torcedor contra o time dele. E aí eu acho que entra no ponto de que essa disputa em dizer que religião é o ópio do povo, a religião é um câncer, ou é um vírus. É uma visão muito limitada. Muito limitada. Né? Dizer que a ciência é a solução para tudo, e ela vai ser referência moral, sendo que ela tem uma ressonância muito baixa com a nossa biologia, também é muito limitado, né? Então a gente fica num limbo de novo, tá? Assim como na questão... Não limbo, a gente fica numa situação mais de centro. Isso. Assim como na questão política que a gente discutiu, quando você entende a questão de personalidade e comportamento... Religião é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então a gente vai ver também que os cientistas em geral, eles vão ter também um traço psicológico, né? Para conseguir entender a religião, você tem que ter um traço psicológico X. E alguns têm. Mas não é da população. São muito religiosos, são professores, eles conseguiram entender a importância da religião, eles acreditam em evolução, mas eles... Que respondem outras coisas, né? Não responde onde surgiu o mundo. Mas eles são raros, Mas assim, são raros e tem que entender os viés dos dois lados, né? Porque a gente teve contato mais recentemente com o cara que falou de evolução, mas é religioso, e trouxe isso para uma visão da história da ciência evolutiva completamente torta. Porque o viés religioso dele estragou tudo. Sim, né? Exatamente. Então são coisas que são... É complicado mesclar os dois, mas também os dois separados não dão certo. Sim. Entendeu? Então, como a gente pode fazer essas duas coisas funcionarem juntas, né? É extremamente complicado. Talvez respeitando, né? Igual a gente fez de polarização, entendendo a importância, né? Lá naquele momento a gente entendeu a importância da esquerda, entendeu a importância da direita para a sociedade estar equilibrada, e a gente vai ter que entender a importância, né?
da religião e da ciência para ter uma Com certeza. sociedade equilibrada. Com certeza. E aí a gente tem umas últimas pontos aqui, né, interessantes, que o quão importante é ter espaço, a religião ter espaço para reforma, Perfeito. Para não ser rígida. para não ser rígida, para ela conseguir dialogar com a ciência, né? Recomendo o filme Dois Papas, Dois Papas, que fala muito disso, que foi realmente essa mudança, né, da chegada do Papa Francisco, que foi um cara que tentou dialogar um pouco com as mudanças que estão ocorrendo no mundo, nessas questões morais, dogmas religiosos que eram incontestáveis. Então ele trouxe meio que quebrar um pouco esse muro, né, essas barreiras e dialogar com o mundo cristão. Claro que tem sua importância por trás, que eles estavam perdendo religiosos, estavam perdendo os fiéis, mas a reforma do cristianismo e de qualquer outro tipo de religião tem que ser sempre questionado, tem que ser sempre bem articulado. E outra coisa, né, então essa abertura, enfim, né, essa abertura se não tem essa abertura a uma reforma, a religião é a resposta final para absolutamente tudo, é problemático. Problematíssimo. É muito complicado, né? Então tem que ter esse diálogo. Outro lado, outra coisa interessante também que foi abordada em alguns debates que eu já vi, foi que, assim, a parte de religião também, essa parte não racional, é que traz muitas coisas incríveis da área da arte, arquitetura e por aí vai, né? São coisas que você vai pegar só coisas geométricas, você não vai criar isso, né? Então, tem várias coisas desse universo abstrato, simbólico, de significados muito loucos, que trazem coisas de beleza incrível também. Então é extremamente complicado. Que dão significados para muitas pessoas, né? Milhares de pessoas. Porque a religião está mais relacionada ao sentir. E a arte está relacionada ao sentir. Sim. Então, e outra coisa que é interessante, que eu já vi muita gente falar, e já vi pessoas com estudos rebaterem, né, sobre países mais envolvidos não são religiosos, são ateus, é que, na verdade, por exemplo, a Alemanha, né, não quer dizer que não tem religião, não quer dizer que é científico. Que as pessoas são mais ligadas à ciência. Né? A Alemanha, por exemplo, você sabe que homeopatia lá estoura. Várias coisas super sem respaldo científico e super espiritualistas, vamos dizer assim, tem isso também, né? Sim. Você substitui a religião por uma espiritualidade que às vezes faz tanto pouco sentido quanto uma perspectiva de religião sobre o mundo. Sim. Né? Então, tem isso. Está cobrindo uma necessidade super. Exato, mas eu já vi pesquisadores falando isso, assim, tipo que falta, esses dados estatísticos faltam mais qualidade. Porque não é porque as pessoas não têm uma religião que quer dizer que elas são céticas, quer dizer que elas são mais ligadas à ciência. Isso. Elas simplesmente têm os mesmos vieses e elas preenchem isso não com uma religião, mas com um monte de outra coisa que não tem nada a ver com ciência. Exato. Então você vai achar países, né, que a religião é fraca, porém tem grupos anti-vacinas, tem tudo isso. Então uma coisa não quer dizer que não tem a ver com a outra. Então ser ateu ou ser cético necessariamente quer dizer que você é uma pessoa, mais você é um vizinho melhor, você é uma pessoa melhor na sua comunidade. Não. Entendeu? Tem um ou monte mais de ciência inteligente, chato pra cacete e xarope que eu não quero estar perto, entendeu? Que eu prefiro estar com uma pessoa de outro religiosa, mas com uma sociabilidade mais agradável. Exatamente. E que pensa mais no grupo. É multifatorial, né? Multifatorial, não tem uma resposta final, né? Então, assim, para acabar, acho que eu podia responder, né? Se dá para ter uma sociedade sem religião. Sem religião, assim, por exemplo, então, se a gente pega, aí que entra, né? A Alemanha que eu falei, não, é sem religião, vamos dizer que não tem uma religião dominante, esses países de primeiro mundo, alguns deles, Estados Unidos, por exemplo, você tem bastante, né? O cristianismo e o fundamentalismo cristão lá é forte. Mas seria possível a gente construir uma sociedade sem religião? É arriscado. Mas tem como. Dá, mas é arriscado. Por que você acha arriscado, Bruno? Eu acho que é mexer em coisa que está dando certo. Você acha que a religião ela cumpre um papel biológico importante? Fundamental. Eu também acho. Eu acho que se for substituir, se tirar a religião vai ter que substituir por algo. Algo bem forte. E bem próximo da estrutura básica dela. Biológica, né? Por exemplo, algo que mexa do ponto de vista emocional, de querer que você esteja em grupo. Você vai ter que juntar todos esses quesitos de valores que a religião tem como de forma positiva, ou seja,
união de grupo, ajudar Reciprocidade. comunidades. A gente tem é bem consenso que grandes religiões ajudam grandes comunidades. Partilha, Reciprocidade, significado, o que é certo, o que é errado. Então, controle. Autocontrole, né? Autodisciplina. Porque eu acho que algumas pessoas, igual a gente disse, né, no começo, que existem, né, traços morais que são comuns em todas as culturas, recapitulando aí, em todas as culturas, alguns vieram, inclusive, mais antigos, de primatas. Então, eu acredito que algumas pessoas precisam mais de religião do que as outras, né? Porque a religião acaba sendo o quê? Aquele nosso voluminho em relação a esses aspectos morais. Então, teria que ter uma coisa que fizesse isso. Eu não sei falar o que seria. Talvez... E um esporte coletivo, talvez... dança, algo mais... Ainda é frágil, né? Não ia cumprir tudo. Eu acho que... eu acho que é inviável, assim, sem religião mesmo, porque, para mim, não estou convencido que a ciência pode tomar o lugar da moral. A ciência eu já acho que não. Né? Mas eu acho que dá para modular religiões mais positivas através da ciência. Sim. Entender melhor essas necessidades filtrar coletivas. A ciência, filtrar mas algumas... assim, ou a própria ciência começar a prover... Por exemplo, o que eu sempre falo, às vezes a gente está debatendo, falo assim, tô sozinho em casa, quero ir num lugar para ver gente. Ou eu gasto dinheiro ou vou numa igreja. Entendeu? Ou você não tem amigos, você não tem... O lugar que você ouvir, que você fazer parte de um grupo, vai ser na igreja. Por isso que essas igrejas vão prosperar sempre em lugares periféricos, em lugares com pouco apoio, porque, é uma necessidade biológica humana. Só que tem pessoas que não precisam disso, ou dizem que não precisam e ficam depressivas, ficam mal. Tem um monte de coisa que eu acho que... Tem um monte de mazelas, eu acho, num ambiente urbano, super urbano, que é falta das coisas que a religião provê. Exato. Então eu acho que um passo inicial, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer também é trazer mais a sociabilidade para o universo científico. Para encontros presenciais, fazer coisas juntos, né? Parar de trazer a ciência também só do pescoço para cima, sabe? Tipo, trazer a ciência, por isso que a gente fala de movimentação, a gente fala de biologia evolutiva, pra gente tudo isso tem um respaldo. A gente é um grupo, a gente faz parte de a gente somos 3 aqui, mas a gente faz parte de um grupo maior, né? De pessoas que gostam de movimentação, evolução, que a gente ciência, chama de clã. Que a gente chama de clã, que é o nosso clã. Né? Então acho que a saída não é nem tentar modular, é simplesmente a gente aprender com aspectos que a religião tem, que a gente não tem, desde a narrativa. Acho que para mim é fascinante a narrativa evolutiva da evolução humana, quando ela não é técnica, quando ela é pensada nos desafios, na imaginação do que aconteceu. Tipo Senhores dos Anéis. Exatamente. Né? A história humana praticamente é essa, né? Treta de 1000 coisas acontecendo, e que é fascinante. A questão é que ela é transformada em algo puramente técnico, que atrai um grupo de indivíduos de personalidade muito específicos que não vão estar distribuídos na sociedade como um todo. Acho que é isso. É até um erro, até uma ignorância científica da área de psicologia evolutiva, você achar que todo mundo um dia vai ser regido pela ciência. Porque tem uma carga psicológica de personalidade muito grande para você entender ciência, e que você não tem como fazer isso. É a mesma coisa que achar que você vai moldar uma sociedade toda, sendo que a distribuição de personalidade não possibilita você fazer tudo isso. Sim. E é difícil fazer um treinamento científico mundial, né? Diferente de uma religião, né? Que você consegue ir passando de geração dentro da própria casa, né? Eu acho que existe uma característica humana de querer sempre tentar deixar o mundo melhor, né? Mundo melhor, mundo perfeito, sem sofrimento e tudo mais. Eu vejo isso de uma ingenuidade absurda, porque eu acho que primeiro a gente vai ter que entender, respeitar o próximo. Então, se a gente conseguir respeitar a opinião do outro, né, já é um grande passo para a gente conseguir minimizar os sofrimentos, né? Mas dizer que a gente vai acabar com o sofrimento da humanidade, isso é impossível, né? No meu ponto de vista, a gente não vai conseguir chegar lá, e eu garanto que nós estamos no melhor momento da nossa humanidade. Então, do ponto de vista de dados, né, a gente está... Quem nasceu hoje, ele tem grandes chances de prosperar, ele tem grandes chances de sobreviver, de não morrer de uma doença, de não morrer de infecção, de um corte.
ele tem grande chance de estar numa sociedade muito melhor em vários aspectos do que antigamente. E foi o que? Foi a ciência que trouxe isso de forma fundamental e a religião foi que acompanhou junto, né? Não tem como você falar que foi só a ciência que trouxe isso e a religião não trouxe isso. Então, eu acho que é uma articulação que existe e sempre existiu, não, né? Começou a existir nos últimos anos, mas que tem dado certo. A gente vai conseguir zerar tudo? Não. Na minha visão, não. A gente nunca vai chegar nesse mundo perfeito que as pessoas podem chegar a acreditar que possa existir. Porém, eu acho que é uma comunicação que as duas têm que caminhar junto e tem dado certo. Eu não vejo como... minha visão é muito mais positiva nesse diálogo do que negativa. Mas acho que a religião tem que aprender muito com a ciência e a ciência tem que aprender muito com a religião. Concordo. Também concordo. Mais uma coisa para fechar? Acho que não. Eu acho que eu tenho uma última coisa, a questão da nossa vaquinha. Ah, verdade. Ainda esse microfone ainda tem emprestado, a gente quer comprar um. Então essa vaquinha aí vai para comprar esse Deposita microfone. na nossa Igreja Universal de Jornalistas. A gente vai dar o link aí na descrição, né? E a gente tinha comentado do encontro também, né? No outro episódio. Mas aí depois eu tirei porque a gente mudou a data, seria dia 11, então aqui tá uma errata já, que vai ser no dia 18. Dia 18. Sábado de manhã. Sábado de manhã, dia 18, às 8h30, né? A gente Isso. combinou? 8h30 da manhã. Ibirapuera. Inclusive é essa ação que a gente quer de coletividade, de Exato. fazer parte de um grupo maior e Se beneficiar disso e ter esse viés também de ciência, de estudos por trás. Então, dia 18 de janeiro, agora de 2020, aqui em São Paulo, no Parque Ibirapuera. Ponto de encontro vai ser na Praça do Porquinho, tá? E então a gente vai divulgar aí nas redes agora também, para deixar isso bem claro. Vai apareçam lá. A ideia é trocar ideia, falar sobre ciência, e evolução. se movimentar. E fazer o que a gente evoluiu para fazer, né? Que é estar com o outro. Tá com outros, se movimentar e tudo vai mais. ser legal. Então, toma um café da manhã, cola lá, a gente fica até a hora até uma Fazer hora umas do almoço aí. macaquices lá. Fazer umas macaquices. Beleza? Valeu, É isso aí, galera. Valeu, até Falou, mais. pessoal. Abraço.